Salve, salve galera do YouTube, é Leco81 com mais um vídeo para vocês. E hoje vou trazer uma breve saudação em Mateus capítulo 26, versículo 36, que tem como título Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disseram-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então, meus amados irmãos e galera que assistem e curtem os meus vídeos. A palavra do Senhor aqui fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ali ele foi até o jardim do Getsêmani orar, ele levou consigo os seus discípulos, mas ele foi adiante levando apenas 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ali Jesus começou a orar, porque Jesus estava angustiado, estava triste. Ele sabia que estava chegando a hora que ele sofreria, que ele pagaria o preço, que ele morreria na cruz do Calvário. Ele sabia que estava chegando a hora dele cumprir o propósito de Deus aqui na terra, para salvar a mim e a vocês. E aqui ele pediu ajuda de Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu. E Pedro e os 2 filhos de Zebedeu não aguentaram orar com Cristo, que eu acredito que ali foi horas e horas, e eles cansaram e acabaram adormecendo. E assim é conosco também. Quantas das vezes a gente fica angustiado, fica aflito, querendo ajuda, querendo que alguém nos socorre, aleluias, e nessa hora não aparece ninguém para nos ajudar, a não ser o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando dobramos nossos joelhos e falamos com Ele. E o interessante aqui, aleluias, é que ele está tão triste que a sua alma estava à beira de morrer, tão triste que ele estava. E me fez lembrar daquela passagem de Elias, no pé de zimbro, que ele desejou em seu ânimo a própria morte. Por causa de quê? Porque Elias, aleluia, estava sendo perseguido por Acabe e Jezabel, pelo rei Acabe e a Jezabel, sua esposa. E Deus enviou os anjos ali para socorrer Elias. Só que com Jesus foi diferente, porque o Senhor Jesus, aleluias, o plano dele era morrer na cruz, para
para salvar a mim e a você. Então não tinha como o Senhor socorrer, não tinha como o Senhor ajudar. E ali ele se sentiu só, se sentiu abandonado, sentiu como se o fardo tivesse pesado demais para ele carregar. E realmente era muito pesado, porque ele estava levando o pecado de toda a humanidade. Ele estava levando toda a culpa, toda a enfermidade, estava levando todo o castigo, aleluia, sobre ele. Ele se fez maldito. E é por isso que Deus não interveio, Deus não falou com ele ali no jardim. E ele ali clamando a Deus, se for possível for, afaste-se de mim esse cálice. Mas, aleluia, mas seja feita a tua vontade. Aqui mostra a sabedoria do Senhor, aleluia. Ele entendeu, aleluia, que era o destino dele, era a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que ele morresse na cruz do Calvário. Porque só assim a humanidade estaria salva. Só assim todos poderiam, aleluia, ser resgatados do pecado. Só assim todos poderiam ser salvos. Só assim todos poderiam morar no céu de glória, junto com o Senhor Jesus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Aleluias. E o interessante é que ele pagou um alto preço, ele morreu na cruz. Aqueles discípulos não puderam ajudar em oração. E na cruz ele fala aquela palavra que ele fala que, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque ele se sentiu abandonado, aleluias, sem ninguém para o ajudar. Mas Deus não podia o ajudar, porque ele se fez maldito, ele está levando a nossa culpa, aleluias. E quando Jesus morreu, aleluias, Deus se irou tanto que ele queria acabar com tudo. A prova é tanto que a Bíblia fala que os céus ficou escuro, havia trevas. E o templo foi rachado ao meio. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, cumprindo a palavra do Senhor. Cumprindo o que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha falado. Aleluias. E Jesus morreu para nos dar vida, para nos salvar. E ressuscitou ao terceiro dia, para que um dia, quando nós partirmos dessa terra, quando nós dormiremos como nossos pais dormiram, aleluias, como minha mãe dormiu, aleluias, um dia ele vai vir arrebatar a tua igreja, e primeiro os mortos subirão, e depois os que estão aqui na terra, que não se dobraram para Baal e nem para Satanás, mas como Jesus, aleluia, entregaram a sua vida completamente para Deus e para os seus planos. Deus Santo e Poderoso. Então que essa palavra possa falar com você, que você possa, aleluia, num momento de aflição, de angústia, faça como Jesus. Ore, clame, busque, porque, aleluia, o Senhor vai ouvir. Porque o próprio Senhor Jesus vai nos ouvir, vai nos responder. Em Isaías, fala assim, clama a mim e eu responder-te-ei. Farei coisas grandes e firmes. Então, aleluia, se a gente orar, se a gente clamar, o Senhor vai responder. Porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. Amém? Então, leve a sua cruz. Está pesado? Não está aguentando? Se preciso for, pede ajuda, mas não larga, não deixa, não saia do caminho, não saia do propósito, porque o que vencer vai herdar a vida eterna, o que vencer vai herdar a coroa de vitória. Amém? Possamos buscar o reino do Senhor e a sua justiça, crendo que as demais coisas o Senhor assim, segundo a vontade dele, o acrescentará. Ficam com a paz do Senhor. Amém, Jesus.